bem? Então, hoje vamos falar sobre o período misto, período composto por coordenação e subordinação. Antes de falar desse período misto, é bom lembrarmos, que existem os períodos compostos por coordenação e períodos compostos por subordinação. Período simples é aquele que apresenta apenas uma oração, período composto mais de uma oração. Então, no período composto por coordenação, as orações são independentes sintaticamente, Não existe uma relação sintática entre elas. Existe uma relação semântica estabelecida pela conjunção. As orações, elas apresentam um sentido completo. Por isso, não dependem sintaticamente uma da outra. O que vai relacionar as orações coordenadas será a conjunção. Nela, sim, se dá, no síndeto, a conjunção, se dá essa relação semântica, essa ideia entre as duas orações. Vai adicionar a ideia de adição, precisa das orações aditivas, que vai dar a ideia de soma, das orações. Existem as orações adversativas nas coordenadas, que vai dar a ideia contrária, Por exemplo, trabalhou, mas não recebeu, A segunda oração tem a ideia contrária, com o que deveria acontecer em relação à primeira, Esse mais vai passar essa ideia contrária, Se fosse aditiva, seria trabalhou e recebeu. Daria essa ideia de soma. Então, vemos nas coordenadas as aditivas, as adversativas, as alternativas, que vai dar a ideia de alternância, de alternar. Por exemplo, hora chora, hora ri, alternando. Tem hora que chora, tem hora que ri. Alternância. A ideia de escolha também, fale ou vá embora. Se ou vai embora, também é das alternativas. As coordenadas sindéticas também temos as explicativas, que vão dar a ideia de explicação, Claro, não saia porque é perigoso, não saia pois está chovendo, Vai dar a ideia de explicação. As explicativas e as conclusivas darão ideia de conclusão. Estudou bastante, portanto passará. Logo passará. Eu concluo que se ele estudou, ele passará. Então, as coordenadas são essas, Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As coordenadas sindéticas, as que virão com conjunção em seu início, Se não vier nenhuma conjunção, serão chamadas apenas de assindéticas, as duas orações. Ou seja, a sindética é a negação do síndeto, não apresenta o síndeto, ou seja, a conjunção, que vai estabelecer essa relação de ideia entre as duas orações. Ok? Muito bem. Aí coloquei um exemplo aqui embaixo sobre orações coordenadas. Para lembrarmos, o professor chamou o aluno, mas o aluno não ouviu. A oração que é iniciada por conjunção é a segunda aqui, Segunda oração é que é iniciada por conjunção. Essa oração é chamada de sindética. Oração coordenada sindética é iniciada pela conjunção mais. A primeira oração, como não é iniciada por conjunção, nós classificamos como assindética. Assindética, e a segunda é sindética.
Aí vamos classificá-lo. O professor chamou o aluno, se ele gritou, qual era a intenção? Que o aluno ouvisse, né? Mas aconteceu o contrário. Mas o aluno não ouviu. Então, a segunda oração, ela é uma oração coordenada, sindética, adversativa, porque apresenta o sentido contrário. Apenas uma revisão, nós já vimos, né? Sentido completo a primeira, o professor chamou o aluno. Sentido completo a segunda, o aluno não ouviu. É o sentido completo, a ideia. Então temos aí orações coordenadas, não existe relação sintática entre as duas, apenas semântica. E coloquei aqui um segundo exemplo, né? É necessário que venhas agora. Temos aqui duas orações também. É necessário que venhas agora. Sendo que a primeira oração aqui, ó, é necessário, nós vamos chamar de oração principal. A oração principal nas coordenadas, nós chamamos de a primeira oração, que não vem com conjunção, de assindética. Nas subordinadas, a oração que não vem com o conectivo, ou seja, neste caso aqui a conjunção integrante, nós chamamos de oração principal. E a segunda oração, que é esta aqui, e é iniciada pelo conectivo, olha aqui, ó, é iniciada pelo conectivo, a conjunção integrante, nós vamos chamar de subordinada. Só que se eu falar é necessário e venhas agora, né, não tem um sentido completo, né? Neste caso, essas orações são subordinadas, pois ela necessita uma da outra, né, para que tenha um sentido. Existe uma relação sintática entre as duas. É necessário que venhas logo. Nesse caso aí eu tenho uma oração substantiva, né? Uma oração substantiva. E eu vou classificá-la, né? Pergunto na oração principal, que é essa aqui, ó. É necessário, oração principal. Pelo sujeito, o que é necessário? Que venhas logo. Ah, então a oração subordinada, que venhas logo, está exercendo a função sintática, né, de sujeito em relação à oração principal. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, essa segunda, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quando a oração tem a função de sujeito em relação à principal, nós vamos classificá-la como subjetiva, né? Então, que venhas logo tem a função de sujeito em relação à principal, ou seja, existe uma relação sintática entre as duas. Então, essa aqui é uma oração subordinada, substantiva. É uma oração subordinada, substantiva. Deixa eu escrever aqui. Tá dando aqui um revertério. Então vamos assim. Então, o professor chamou o aluno, mas o aluno não ouviu. Mas o aluno não ouviu, adversativa. É necessário que venhas agora. O que é necessário? Que venhas agora. Temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Então temos aí dois exemplos de oração coordenada e subordinada, mas vamos ao que nos interessa agora. Nós vamos falar do período misto. Por coordenação e subordinação vão aparecer as duas, né?
Então temos aqui, a mãe chegou em casa, vou separar por barras aqui, né? E pediu que todos ajudassem. A mãe chegou em casa e pediu que todos ajudassem. Temos lá a primeira oração, a mãe chegou em casa. A segunda oração, e pediu. Olha a conjunção e aqui, né? E pediu. Temos a conjunção e. Não vai dar certo. Então vamos lá. A mãe chegou em casa, primeira oração, e pediu que todos ajudassem. Vou destacar aqui que todos ajudassem. Então vamos lá. A mãe chegou em casa e pediu que todos ajudassem. Primeira oração, a mãe chegou em casa. A sindética. Segunda oração, e pediu. Sindética aditiva. Olha a conjunção e, né? Então ela chegou e pediu. Somou-se as ações. Mas pediu o quê? Pediu isso. Quem pede, pede alguma coisa. Veja, a primeira oração, a mãe chegou em casa e pediu, não existe relação sintática entre elas. Existe uma relação semântica estabelecida pela conjunção. Né? Vai colocar uma ideia de adição, de contrariedade, nesse caso de adição. Só que eu tenho aqui, depois da segunda oração, eu tenho conectivo que, uma conjunção integrante, que todos ajudassem. Né? Em relação à segunda oração, que todos ajudassem, vai estar completando esta oração. Então, neste caso, a que todos ajudassem vai funcionar como objeto direto da segunda oração. Então, em relação à segunda oração, e pediu que todos ajudassem, tem a função sintática de objeto direto, ok? Então, temos aqui um período misto. Oração assindética, a mãe chegou em casa e pediu, sindética aditiva, que todos ajudassem. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ok? Então, aqui, agora nós temos juntos uma oração coordenada, assindética, sindética e uma oração subordinada. A isso nós chamamos de período misto, no caso das orações coordenadas com subordinada substantiva. Outro exemplo, eram atletas que tinham boa pontuação, mas não treinavam. Eram atletas que tinham uma boa pontuação, mas não treinavam. Veja. Eram atletas que tinham uma boa pontuação, mas não treinavam. Deixa eu destacar aqui. Muito bem. Vamos lá. Eram atletas que tinham uma boa pontuação, mas não treinavam. Primeira oração, eram atletas. Barra. Vou separar aqui, né? Que tinham uma boa pontuação, mas não treinavam. Então temos aqui 3 orações. Eram atletas que tinham uma boa pontuação, mas não treinavam. Então, a primeira oração eu vou chamar de oração principal, porque a segunda oração é uma oração subordinada adjetiva.
né? Uma oração subordinada adjetiva, ela tem como conectivo um pronome relativo, sempre vai se referir a um termo anterior. Eram atletas, os quais, ou seja, esse que está se referindo a eram atletas. Eu posso trocar esse que, pronome relativo, por outros pronomes relativos, os quais, né? Então, se refere a um termo anterior, temos aqui uma oração principal, temos aqui que tinham boa pontuação subordinada adjetiva, só que eu tenho uma outra oração, mas não treinavam. Olha a conjunção coordenativa aqui mais, dando a ideia contrária, né, em relação à boa pontuação que eles tinham. Se eles tinham boa pontuação, eles deveriam treinar. Neste caso, eles tinham boa pontuação, mas não treinavam. Então, tem aqui, nesse mais não treinava, uma oração coordenada adversativa. Ela vai apresentar o sentido contrário em relação à segunda oração, que tinham boa pontuação. Então, aqui é um período misto, né? Oração principal, oração subordinada adjetiva e uma oração coordenada adversativa. Ok? E o último exemplo aqui para nós. É necessário, primeira oração, é necessário que venhas agora, ou não saberás o assunto. Muito bem. Temos aí, vou destacar a última. Temos 3 orações. É necessário que venhas agora, ou não saberás o assunto. É necessário a oração principal, porque a segunda oração ela é subordinada. É necessário isso, que venhas agora. Esse aqui é uma conjunção integrante. Então, o conectivo de uma oração substantiva. A oração substantiva é aquela que exerce a função sintática própria dos substantivos. Nesse caso também está funcionando como sujeito. O que é necessário? Pergunta que se faz para saber o sujeito. Que venhas agora. Então temos é necessário como oração principal. Que venhas agora é oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque vai funcionar como sujeito. Ou não saberás o assunto. A última oração aparece a conjunção coordenativa. Ou não saberás o assunto. Então, temos aqui uma oração coordenada alternativa. Lembra que eu falei lá? Alternativa, a ideia de alternância, de escolha, né? Ou não saberás o assunto. Então aqui eu tenho também um período misto. Tenho orações subordinadas e coordenadas juntas, né? É necessária a oração principal, que venhas agora, oração subordinada substantiva, ou não saberás o assunto, oração coordenada alternativa. Ok? Então, fica por hoje aí, né? Período misto, né? De orações coordenadas com subordinadas. Ok? E veremos e mais à frente faremos mais exercícios, né, sobre as orações subordinadas. A aula de hoje foi para apenas esclarecer e saber que pode acontecer também esse tipo de construção, não só oração subordinada, não só oração coordenada, mas pode haver esse período misto em relação às duas, né, e que será classificado desta forma que vimos hoje. Ok, turma? Um forte abraço em todos.